Amados e amadas de Deus, graça e paz, estamos então celebrando mais uma vez a nossa Páscoa semanal. Reúna sua família, chame os seus amigos e vizinhos, colegas de trabalho, venha participar da Santa Missa aí na sua comunidade, na sua paróquia, pois domingo sem missa é semana sem graça. E o Evangelho que a Igreja nos propõe é Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, passo então a ler o versículo 31. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Esse Evangelho de hoje aparece 3 vezes a mesma palavra de Jesus. Não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O medo é uma realidade humana, é um sentimento humano que todos nós sentimos. E o medo é nosso aliado. Em diversas circunstâncias o medo nos ajuda. Se nós vemos uma cena perigosa, o medo se acende dentro de nós e nós evitamos então nos aproximar. O segredo está em não deixar o medo nos imobilizar, não deixar o medo nos dominar. Por isso Jesus então vai dizer a todo momento: coragem, eu venci o mundo. E no Evangelho de hoje, por 3 vezes ele vai dizer: não tenhais medo. Certamente a comunidade cristã vivia um momento histórico concreto de perseguição. As comunidades primitivas foram perseguidas com violência, com truculência pelo Império Romano e também por outros atores. Mas Jesus convida as comunidades a terem coragem, a comunidade de Mateus. O primeiro medo que devemos vencer é o medo daquilo que está oculto, é o medo da mentira, porque não há nenhuma mentira. E os judeus, ou melhor, os cristãos eram caluniados no início do cristianismo. E Jesus vai dizer então que não há nada que esteja encoberto que não venha então a ser clarificado ou não venha a ser revelado. Portanto, as acusações falsas, aquilo que acusavam os cristãos, tudo isso viria à tona e seria então tornado revelado no tempo certo. O segundo temor que Jesus então vai dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. E de fato muitos foram mortos. Em Roma, conta-se que Nero iluminou a cidade eterna com os cristãos que eram queimados vivos como se fossem tochas humanas, queimados à noite, a igreja dos mártires. Jesus então vai dizer que aqueles que matam a alma, aqueles que matam o corpo, não podem matar a alma. E finalmente ele vai dizer: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, Deus cuida da nossa vida, vela pela nossa vida e nos protege, nos cerca de cuidados. Quanto vale o ser humano? Nós vivemos uma sociedade onde hoje tudo tem um preço. Os serviços que nós prestamos têm um preço, as mercadorias que nós produzimos têm um preço, até a atenção que nós dispensamos a alguém hoje é comprada. Tudo então foi mercantilizado, tudo tem um preço, mas o ser humano não tem preço, o ser humano tem um valor inigualável. O ser humano, cada ser humano é precioso aos olhos de Deus, porque nós somos comprados e adquiridos pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz. Que Jesus então nos ajude a vencer o medo. Eu sei que você tem medo do futuro, tem medo da violência, tem medo de não saber educar os seus filhos, tem medo de perder a esperança ou a fé, tem medo da doença, da morte e assim por diante. Mas é o Senhor, aquele que venceu o mundo, aquele que nos convida a ter coragem, que vai nos ajudar a vencer o medo, esse medo que nos imobiliza, esse medo que nos prejudica e que nos impede de seguir adiante. Celebremos bem o nosso domingo
e vivamos bem essa semana sob a proteção do nosso Deus. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.